E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pacote. Hoje a gente vai falar de um livro que realmente me pegou de jeito e me fez parar para pensar. Estou falando de Os Supridores, do José Faleiro. Para quem como eu gosta de uma história com personagens reais, cheia de nuances, que toca em assuntos sociais bastante importantes, esse livro é uma ótima pedida. Os Supridores mergulha na vida de dois jovens da periferia de Porto Alegre e mostra como eles decidem correr riscos para tentar uma vida melhor. E olha, não é só isso não, viu? A história ainda tem uma dose de humor que deixa tudo ainda mais interessante. Então, se você está curioso para saber mais sobre esse livro, já se acomoda aí. Pega uma bebida, um café ou o que você preferir. E vem comigo porque vamos dar uma olhada nesse livro, que para mim vale muito a leitura. E se você também já leu Os Supridores, comenta aí embaixo que eu quero saber o que você achou. Aproveita e já deixa a sua curtida para dar uma força pro canal. Porque, olha, se tem uma coisa que ajuda o conteúdo a chegar a mais gente, é a sua curtida e a sua inscrição aqui. Então, simbora, que esse vídeo ele não vai ser fuleiro não. Ele vai ser massa, viu? Antes de mergulhar na história, vamos falar um pouquinho sobre o autor, José Faleiro. Ele é um escritor brasileiro que tem se destacado por trazer um olhar autêntico sobre a realidade das periferias. Ele gosta muito de futebol, por isso que eu tô com essa camisa em homenagem a ele. Nascido e criado em Porto Alegre, Faleiro retrata a vida da periferia sem clichês nem estereótipos. E um detalhe curioso sobre ele: ele começou a ler tardiamente, aos 20 anos, por insistência da irmã dele. O primeiro livro que ele leu foi A Besta Fera, do Jack Woods. Depois disso, foi um livro atrás do outro, até que ele resolveu começar a escrever também. A estreia dele foi com Vila Sapo, um livro de contos inspirado numa favela real lá de Porto Alegre. Depois veio esse Os Supridores, esse romance que saiu pela Todavia, e em seguida, Mas em Que Mundo Tu Vive?, um livro de crônicas com o qual ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022. Então vamos lá sobre a história. Os Supridores acompanham Pedro e Marx, dois jovens da periferia de Porto Alegre que trabalham como supridores em um supermercado. Eles ganham pouco, claro, como quem ganha nesse exercício, né, nesse ofício, enfrentam uma rotina pesada e vivem sem grandes perspectivas. Pedro é autodidata, inteligente, revoltado com a miséria e disposto a enriquecer a qualquer custo. Marx, ele é mais prático. Ele vive com a esposa e o filho e quando descobre um dia que vai ser pai novamente, aí ele se desespera. Pedro e Marx, cansados da vida que levam, decidem vender maconha. Começam pequenos, mas com organização e estratégia, o negócio cresce. Tudo, obviamente, às escondidas. Mas o crescimento traz consequências. O gerente da loja desconfia de desvios e o risco de lidar com o tráfico aumenta. O que parecia uma solução vira uma nova prisão. A amizade entre os dois se desgasta. Pedro é mais frio. Marx é dividido entre a culpa e a lealdade. O final do livro é trágico e mostra como a tentativa de ascensão social pode virar um pesadelo quando as oportunidades só existem fora da lei. E agora falando um pouquinho mais sobre as personagens do livro, né? Pedro, eu já falei aqui, ele é ambicioso, leitor, sonhador, mas consciente das limitações da vida na periferia. Ele quer romper o ciclo de pobreza e vê no tráfico uma saída. Já Marx, ele quer melhorar de vida, mas de uma forma mais comedida. Ele entra no esquema pelo amigo, com dúvidas, medo e senso de responsabilidade familiar. Os dois são personagens complexos, reais, cheios de contradições, mas que despertam na gente empatia. A relação entre Pedro e Marx é central na narrativa. Eles se tornam grandes amigos, mas suas diferenças vão se acentuando com o passar do tempo e o crescimento do negócio. O choque de valores e objetivos coloca a amizade em xeque e revela tensões emocionais bem profundas. O livro ainda trata de temas como desigualdade, ambição, moralidade, sobrevivência. Faleiro mostra como o sistema econômico empurra quem vive na periferia para os limites da legalidade.
O livro faz a gente refletir sobre o que é justo, sobre o fracasso das instituições e sobre como as leis muitas vezes só funcionam para proteger uma parcela da sociedade. Faleiro escreve sem moralismo, apenas apresenta a realidade e convida a gente a pensar. Falando um pouquinho das minhas experiências pessoais, a leitura de Os Supridores me pegou um pouquinho de surpresa. A história é forte, mas é nos detalhes humanos que o livro mais brilha. Você torce pelos personagens mesmo sabendo que eles estão num caminho ali meio tortuoso, meio perigoso. Isso é resultado da habilidade do Faleiro em gerar empatia e provocar reflexão na gente. Por fim, eu recomendo demais Os Supridores. Esse é um livro que expõe as contradições sociais, provoca questionamentos e mostra uma face do Brasil que muita gente quer ignorar. A gente sabe que existe, mas quer ignorar. O Faleiro ele criou uma obra poderosa, com personagens inesquecíveis e uma narrativa pulsante. Agora eu quero saber de vocês. E aí, quem de vocês já leu Os Supridores? O que achou do livro? E se você não leu ainda, o que mais te chamou a atenção nessa resenha que eu fiz? Comenta aí embaixo, conta pra mim. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar sua curtida, de se inscrever no canal, porque aqui a gente fala de livros que mexem com a gente e fazem ver o mundo de outro jeito. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo do Pacote de Textos. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu!